Odin é o deus principal da mitologia nórdica e um dos personagens mais complexos e enigmáticos, talvez até de toda a literatura. Ele é o governante dos deuses Aesir e um buscador implacável da sabedoria, mas que tem pouca consideração pelos valores comuns, como justiça, imparcialidade e respeito pela lei. Ele é o protetor divino dos grandes guerreiros e governantes, mas também dos bandidos. Odin tem muitos nomes, é o pai de todos, o deus da guerra, mas também o deus da poesia, senhor dos mortos, das runas e da magia. Possuía o dom da onisciência, tinha o conhecimento de tudo o que acontecia, tanto no mundo dos vivos quanto no dos mortos. Dito tudo isso, é meio que notável a extrema quantidade de qualidades e contradições que Odin representava. Não bastante, Odin tinha um olho só. Ao longo do vídeo você vai descobrir o motivo. E eventualmente ele gostava de viajar para outros reinos. Quando caminhava entre os humanos, era na forma de um homem alto e velho, de barba longa, usando chapéu e manto. Dentre as lendas nórdicas, existe uma história para a origem de tudo. É um tanto complexa, mas, segundo a crença, no início havia somente o mundo do gelo, Niflheim, e o mundo do fogo, Muspelheim. Entre os dois mundos, um enorme vazio. E foi justamente ali, no vácuo, que após por muito fogo e gelo se chocarem, formas foram criadas, o gelo começou a derreter, e a vida floresceu em uma criatura. Um ser que tinha a forma mais ou menos de uma pessoa, porém gigantesca, maior do que mundos inteiros. Este foi o ser ancestral dos gigantes, chamado de Ymir. A partir daqui, a história vai muito além, mas o fato é que o atrito entre fogo e gelo não deram vida somente a Ymir, mas também a uma enorme vaca e ao primeiro ser intitulado o ancestral dos deuses, chamado Buri. Tempos se passaram e de Ymir e Buri nasceram gigantes e deuses, chegando até os irmãos Odin, Vili e Ve. Teoricamente, netos de Buri, descendentes dos deuses e gigantes. Os três irmãos discutiam sobre o universo, sobre a vida e o futuro, e chegou o momento da criação. Eles mataram o gigante Ymir. Essa era a única forma de criar os mundos, e esse foi o princípio de todas as coisas. Sem entrar em tantos detalhes, pois isso ficará para outro vídeo, foi a partir da carne, sangue e ossos de Ymir que Odin e seus irmãos moldaram a terra, rios e até nuvens e estrelas. Após toda a criação, os três caminharam pelas terras de Midgard e era deslumbrante. Porém não havia ninguém para caminhar por seus campos ou pescar em suas águas cristalinas. Eles perceberam que o mundo não era realmente um mundo se não tivesse habitado. Encontraram duas árvores, um freixo e um olmo, e delas criaram o primeiro homem e a primeira mulher. Estes foram os primeiros humanos e de quem todas as outras pessoas descendem. Esse é mais um motivo do porquê Odin é chamado de o pai de todos. Odin teve muitos filhos, poderosos deuses, entre eles Thor, Baldur e Tyr. Sua esposa era a deusa Frigga, e na parte mais alta da árvore Yggdrasil estava o seu lar, Asgard, a morada e fortaleza dos deuses guerreiros Aesir. Asgard era retratada como uma cidade celestial, de altas torres, palácios e abrigava o enorme salão de Valhalla, onde eram recebidos os guerreiros após a morte, desde que tivessem morrido com honra em batalha. Ainda em Asgard havia o trono Hlithcave. Neste trono, Odin era capaz de contemplar tudo, não importava onde no universo, nada estaria oculto. Odin tinha muitos tesouros, entre eles a lança Gungnir, uma arma forjada pelos anões, cuja haste era entalhada com belas runas e era tão poderosa que podia penetrar qualquer coisa. Além disso, quando arremessada, jamais erraria o alvo. Fazendo um parênteses aqui, o símbolo da lança foi inclusive muito presente na era viking. Os guerreiros começavam a batalha arremessando suas lanças contra os inimigos, como uma forma de clamar pela bênção de Odin. A riqueza de Odin era imensurável. Ele possuía o precioso anel Draupnir, capaz de se multiplicar, em que a cada 9 noites eram gotejados outros 8 anéis da mesma magnitude. Seu cavalo era o lendário Sleipnir, um grande garanhão de pelo cinza dotado de 8 pernas. Era o cavalo mais veloz e mais forte que já existiu, capaz de correr mais rápido que o vento. Galopava não só pela terra, como também pelos ares.
Um fato curioso é que, na verdade, Sleipnir era filho de Loki, sim, o deus trapaceiro, e isso vai ficar para outra história. Odin, um verdadeiro xamã, tinha a companhia de alguns animais, os 2 corvos, Hugin e Munin, cujos nomes significam pensamento e memória. Eles voavam por todos os 9 reinos, observando os acontecimentos, e quando retornavam, sentavam-se no ombro de Odin, sussurrando todas as notícias. Ele também tinha 2 lobos, Geri e Frigg, e embora o poder dos lobos não fora mencionado, eles reforçavam a soberania de Odin. Muito aclamado como um deus da guerra, Odin batalhou na longa guerra contra os deuses Vanir. Além disso, tinha à sua disposição as lendárias Valquírias, guerreiras mulheres responsáveis por trazer os corpos dos guerreiros mortos em batalha para o Salão de Valhalla. Esta força combinada entre deuses, valquírias e guerreiros se tornaria uma grande força de ataque de Odin contra os invasores do submundo nos eventos do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Falando em mitologia nórdica, que tal dar um up no seu look? A loja online Yggdrasil BR tem diversos produtos e acessórios como colares, anéis, o famoso bracelete viking de Ragnar e muito mais. Vou deixar o link fixado nos comentários com um cupom exclusivo para você que segue o canal. Frete grátis para todo o Brasil, confere lá. Odin tinha muitos poderes, era capaz de tomar forma humana e até animal. Era também conhecido como o deus da poesia e tinha o talento para persuadir outras pessoas. Isso se deve ao fato de que ele uma vez experimentou e roubou todo o hidromel da poesia que pertencia aos gigantes. E para falar a verdade, essa é uma história cheia de desonra, mentiras, trapaças, mas vocês já devem ter se ligado o quão paradoxo era Odin. E o que falar do seu imenso conhecimento? Odin, o pai de todos, tinha uma sede insaciável de compreender os mistérios da vida. Entretanto, a sabedoria não é passível de se obter sem sacrifício. E até mesmo Odin teve que pagar um preço por isso. Em uma ocasião, ele se aventurou até o poço de Mimir, nas profundezas e raízes da árvore Yggdrasil. As águas desse poço transmitiam o conhecimento que ele tanto queria, e o preço que Odin teve que pagar para beber um gole foi um dos seus olhos. A sabedoria o preencheu, e Odin passou a ver mais longe e com mais clareza com seu único olho do que jamais vira com os 2. E se você acha que esse foi o único sacrifício de Odin, está enganado. Odin também adquiriu o conhecimento sagrado das runas, e esse feito exigia um sacrifício ainda maior. Odin sacrificou a si mesmo. Ele se apunhalou com sua própria lança e se enforcou na árvore do mundo. Ficou assim pendurado, balançando por 9 noites e a vida se esvaiando pouco a pouco. À beira da morte e no êxtase da dor, Odin olhou para baixo e as runas lhe foram reveladas. A corda se partiu e com um grito, Odin caiu da árvore. Ele passou a entender a magia e o mundo passou a lhe pertencer. Foi inclusive capaz de vislumbrar o futuro, apesar que no fim nada poderia fazer para mudá-lo. Nos fins dos tempos, a sabedoria e o poder de Odin serão colocados à prova. Catástrofes naturais, incluindo o inverno horrível e o lobo Fenrir devorando o sol, anunciarão a chegada do Ragnarok. Forças do submundo e o gigante de fogo Surt emergirão em Asgard. Heimdall soará o alarme através da Gjallarhorn. Os deuses se reunirão na Yggdrasil e, embora bem preparados, uma vez que a batalha comece, Odin enfrentará Fenrir, e é nas mandíbulas da criatura que encontrará o seu fim.